ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração, o desafio que o Senhor vai trazer. E a gente vai abrir lá em Mateus, capítulo 4, verso 18 ao 22. Mateus, capítulo 4, verso 18 ao 22. Vai dizer assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco e em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco, deixaram seu pai e seguiram a Jesus. E, meus irmãos, há momentos na nossa vida em que Deus nos chama para algo maior do que os nossos planos. É um chamado que rompe com a nossa rotina. É um chamado que confronta os nossos apegos. É um chamado que exige decisão imediata. E à beira do mar da Galileia, esses 4 homens estavam trabalhando. Era mais um dia comum na vida deles. Um dia comum cheio de redes, barco, peixe, família, rotina. Mas naquele dia Jesus passou por ali. E quando Jesus passa, o ordinário nunca permanece o mesmo. Nossa vida é transformada. E eles não receberam garantias financeiras. Não receberam promessas de conforto. Não receberam explicações detalhadas. Receberam apenas um convite: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. O texto vai dizer que imediatamente deixaram as redes, deixando o seu pai, barco, seguiram Cristo. Essa é uma obediência que transforma. Então, Jesus, de acordo com o texto, a gente vai ver que Jesus ele andava à beira do mar da Galileia. Ele vê Simão Pedro e André lançando as redes, que, como vimos, eles eram pescadores. Ele não chama para melhorar a pescaria. Ele chama, sim, para mudar o propósito da vida daqueles homens. E diz: siga-me. E Tiago e João também eram homens que estavam trabalhando ali por perto. Eles tinham uma boa estrutura familiar, uma certa estabilidade. Mas Jesus chamou eles também. E eles deixaram o barco, deixaram seu pai, deixaram a sua segurança e seguiram Jesus. Cristo, meus irmãos, Ele nunca nos prometeu conforto. Ele nos promete propósito de vida. E nessa questão de nunca nos prometer o conforto, muitas das vezes a gente quer uma cama para deitar, né? Cristo, Ele não tinha nem onde colocar a cabeça. E nós queremos uma cama. Não queremos nos desapegar do nosso conforto. Então, a obediência ao chamado de Cristo é o que transforma a nossa vida comum em um instrumento eterno nas mãos de Deus. E a gente precisa analisar
os benefícios que a gente recebe quando a gente obedece a Cristo em prol de sua missão. O que acontece quando nós obedecemos ao Senhor? O que é que a nossa obediência produz em nossas vidas? Precisamos analisar sobre isso. Então a gente vê que a obediência ao Senhor, ela redefine a nossa identidade. Esses pescadores, Jesus passando por ali, ele chama para ser pescadores de homens, pescadores de vidas. A obediência a Cristo muda quem somos. E se estamos aqui, é porque a gente escolheu obedecer. Em 2 Coríntios 5,17, a gente vê assim que diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Nós precisamos parar de se definir apenas pela nossa profissão ou pela nossa história passada. Não somos novas criaturas, porque estamos apegados ao que já passou. Nós precisamos perguntar em nosso interior: quem Cristo quer que eu me torne? Então, quando a gente analisa e vê essa obediência que também ela exige renúncia imediata. Estamos preparados para renunciar quando Cristo nos chama? E aí eu quero que os irmãos reflitam junto comigo a respeito de que como eu tenho vivido. Será que eu estou verdadeiramente obedecendo a Cristo? Será que eu posso, ou estou contemplando ou não, aqui uma multidão de missionários? Todos foram chamados, sim ou não? Todos foram comissionados também. A missão não é do pastor nem minha apenas, é de todos vocês. A missão a gente precisa desvincular essa questão de missão só para aquele que foi enviado para fora. A gente está no nosso trabalho, está na nossa casa, está na nossa escola, na universidade, onde quer que esteja, somos missionários, fomos comissionados pelo Senhor para levar as boas novas do Senhor. Mas analisa aí no seu interior, você tem feito isso? Ou você está se detendo apenas em vir na igreja na quarta e no domingo e diz: já estou fazendo a minha parte? Estamos obedecendo a Jesus? Então, a obediência, ela exige renúncia imediata. E Tiago e João, eles imediatamente deixaram as redes, deixaram seus familiares, deixaram a sua segurança financeira que tinham. Não houve negociação, não houve adiamento. Ele não disse: quando eu terminar o meu trabalho eu vou. Ele não disse: amanhã eu vou. Ele não disse isso, nenhum dos dois. A obediência, muitas das vezes atrasada, se torna desobediência. Em Lucas 9:23, a gente vai ver que é um texto muito conhecido entre nós, e tem uma parte lá que ele diz: negue-se a si mesmo. Estamos nos negando a si mesmo? Estamos fazendo a vontade de Deus? Ou estamos fazendo as nossas próprias vontades? Criando o nosso próprio cristianismo, né? Do jeito que eu quero, assim. Deus fica aí dentro da caixinha, quando eu precisar eu chamo o Senhor, mas aqui quem manda sou eu. Como é que estamos vivendo? Nós precisamos identificar em nossas vidas todos os dias o que nós precisamos deixar para seguir plenamente a Cristo. O que é que tem te prendido para obedecer o que Cristo te ordenou?
Nós não podemos esperar condições ideais para obedecer. Não, quando eu tiver minha aposentadoria, eu vou servir ao Senhor, que se possível for, vou morar dentro da igreja. A aposentadoria chega. E a resposta? Eu quero ter, primeiramente, uma estabilidade financeira. Eu não vou para o campo missionário sem nada, e eu estou doido. E a gente não pode esperar essas condições ideais para obedecer, porque nunca vai ter. Nós somos insatisfeitos. Olha só, às vezes a gente tem um carro, se passou um ano com o carro, eita, esse carro está velho. Esperar a condição ideal para obedecer o que Cristo está nos mandando desde que Ele nos chamou. Não foi ontem que Ele chamou, não. Desde que Ele nos chamou, que a gente precisa obedecer. Mas será que estamos obedecendo? Nas coisas mais simples do nosso dia a dia? Nas coisas que, muitas das vezes, a gente diz assim, eu vou fazer isso aqui, o pastor não está nem vendo. Eu vou fazer isso aqui porque o jeitinho brasileiro vai dar certo. Outro ponto, a gente vê que a obediência, ela nos conduz para além das promessas humanas. Quando obedecemos, nós não pensamos em o que pode acontecer, mas confiamos no Senhor. Jesus, ele não prometeu riqueza, ele não prometeu status, ele não prometeu estabilidade financeira, ele não prometeu isso. Apenas ele disse a esses 4 personagens, Pedro, André, João e Tiago, ele apenas disse, sigam-me e eu farei vocês pescadores de homens. E isso foi suficiente, e é suficiente. O que nós estamos esperando? Estamos esperando promessas humanas para obedecer ao Senhor? Nós precisamos avaliar se a nossa disposição depende de garantias materiais ou da graça de Deus. Nós precisamos confiar na presença de Cristo mais do que nas circunstâncias da nossa vida. Então, a obediência, ela transforma a nossa vida em missão. E é aqui onde está o coração do Evangelho. O coração de todo cristão, todo discípulo de Cristo, deve ser um coração missionário. Porque Ele chamou a todos nós. E por que não estamos obedecendo? Não estamos fazendo o ID. Porque a gente já pintou o ID como ir para outro lugar, ir para fora do Brasil, ir para o sertão. Mas o ID, muitas das vezes, está do outro lado da nossa rua, está dentro da nossa casa. E a gente não está cumprindo, estamos nos acovardando. E a prestação de contas é individual. O que estamos fazendo? Por que nós perdemos o foco do Evangelho? E aí nós vemos na igreja brasileira a construção dos bezerros de ouro para atrair e construir crentes. Crentes têm igrejas esbarrotadas de crente. Mas se você for procurar discípulos, são poucos. Crentes, a gente convida uma pessoa a vir na igreja, veio 2 domingos, eita, o irmão já é crente. E os discípulos? Cristo nos ordenou a fazer discípulos, não foi crente. O inimigo é crente também. A palavra vai dizer que o inimigo é crente também. Mas ele não é discípulo. Discípulos somos nós. Então, como eu estava falando da construção dos bezerros de ouro, e que atraiu o povo pelo que o povo está vendo. Não, eu acredito nesse pedestal porque eu estou vendo ele. Mas eu não acredito em Deus, eu não estou vendo Deus. E daí faz aquela
construção faraônica, né? E a igreja vai se inchando de crentes. E discípulos são poucos. Então, o Senhor nos chama para fazer discípulos. E o coração do discípulo é missionário, onde quer que esteja. Não é só na igreja, porque ser crente aqui dentro é bom demais, não é não? É muito bom. O irmão é uma benção, ou abençoado. Agora, quando sai da porta, misericórdia. E assim, a gente, muitas das vezes, tem nos dispersado por tão poucas coisas. Por uma circunstância que ocorre na nossa família, a primeira coisa que faz é, eu vou para a igreja mais nada. Eu estou indo para a igreja, parece que está piorando tudo. E vai piorar mais ainda, porque tu conhece a verdade. Tu fazia as coisas erradas, agora conhece a verdade, tem que fazer o certo. Fizer errado de novo, vai dar ruim. Então, a missão não é uma parte da vida cristã, ela é o centro dela. Deve ser o centro do teu coração, do meu coração. O centro do nosso coração é missão. Às vezes a gente esquece que nós somos frutos de missões. Lembra aí quem foi que pregou para tu? E por que a gente não quer fazer? Em Mateus 28, 19 vai dizer justamente o que eu acabei de falar. Quando somos ordenados, portanto, vão e façam discípulos. E quando nós obedecemos, vidas são alcançadas. E daí a gente para refletir mais uma vez e se perguntar: quem Deus quer que eu alcance ou quem Deus quer alcançar através de mim? Quem Deus quer alcançar através de você? Existem inúmeras pessoas que vocês conhecem que eu nunca vou nem saber quem é. Existem pessoas no sertão que vocês nunca vão nem conviver, nem conhecer. A oportunidade de pregar para aquelas pessoas é minha. E no lugar onde vocês estão é de vocês. E muitas das vezes, meus irmãos, tem pessoas que precisam ouvir da palavra do Senhor no teu trabalho, na tua escola, na tua casa. E a única oportunidade que essa pessoa vai ter de ouvir é através de você. Mas estamos nos acovardando. Não estamos obedecendo verdadeiramente o que Cristo nos ordenou. Estamos muito acomodados. Estamos muito mal acostumados. Porque, eu volto a dizer, Cristo não nos ofereceu esse conforto. Pelo contrário, ele disse que teríamos aflições. Mas a gente não quer passar por dificuldade. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente quer, muitas das vezes, ficar dentro das nossas gaiolinhas. Que, se possível for, o dono da gaiola abre a porta, mas a gente não sai. Eu vou ficar aqui, que lá fora tem bicho que vai me pegar. Eu vou ficar aqui está mais seguro. E deixamos de obedecer o que Cristo tem nos ordenado. Então a gente precisa dispor do nosso tempo, dos nossos dons, para servir na obra missionária. E a obra missionária que eu estou falando, não é lá no sertão, não. Serve também, mas aqui, onde você está, na sua casa, no seu trabalho. E tem vidas sedentas pela palavra de Deus, e você está vindo para a igreja só se inchar de informações. E não está cumprindo o seu papel. Porque o papel é de cada um de nós. É de todos que foram chamados por Cristo. Então, a obediência nos ensina a depender diariamente da graça de Deus. Seguir Jesus significa caminhar por vales e montes. E daí, meus irmãos, eu
quando estava refletindo sobre esse texto, veio a lembrança de tudo o que eu tenho caminhado para a glória de Deus. E a gente vê que quando eu fui para o sertão, eu digo, rapaz, eu estava acomodado demais, viu? Então, quando Jesus me chamou, eu entendi que não era só um convite bonito ou uma emoção passageira. Não foi um chamado para me impressionar. Foi um chamado sério, cheio de propósito, que me arrancou da zona de conforto e me colocou diante de uma missão maior do que eu mesmo. E ele não me prometeu facilidades, aplausos ou seguranças humanas. Ele não me apresentou garantias visíveis. Ele só me mostrou que tinha algo maior a ser feito. E para mim entender isso, eu tinha que caminhar junto com ele, ouvindo o que ele me ordenava a ser feito. Precisava andar mais perto dele. Ouvir, muitas das vezes, o silêncio da sua voz. Alinhar meus pensamentos. E transmitir para as pessoas o mesmo amor que ele me alcançou. Então, responder ao chamado missionário é aprender a enxergar a dor de perto. É atravessar também, como eu falei, montes e vales. Enfrentar, meus irmãos, dias de solidão. Sentir o peso da solidão. E assim, ainda com esse peso, continuar. E no caminho que eu aprendo a depender mais das mãos do Senhor do que das minhas estratégias. Cada desafio tem me ensinado que a obra é dele, que eu sou apenas um instrumento. E aí, meus irmãos, quando eu cheguei no sertão, recém-formado, eu digo, eita, eu tenho que seguir essa estratégia aqui para dar certo, mas Deus me arrochou e disse, você não veio aqui para salvar ninguém, você veio só para fazer o que eu mando. E quando o Senhor, Ele me chamou para ser pescador, talvez eu já tivesse as minhas próprias redes, meus próprios projetos, a minha própria segurança. Mas o chamado de Cristo redefiniu o que eu estava indo pescar. E eu buscava resultados. Eu buscava resultados no sertão. Eu buscava reconhecimento. E por que não, às vezes, a gente até tem uma falsa esperança, né? De algum tipo de estabilidade. Que conversa de estabilidade. Com Deus não tem essa, não. Né? A estabilidade é a presença dEle. E Ele me chamou para buscar ali, não resultados, não reconhecimento ou estabilidade. Ele me chamou para buscar vidas. Ele me ensinou que toda vida está pescando alguma coisa, mas que somente nele a gente encontra o propósito eterno. E o desafio missionário não nasce da coragem natural. Não nasce da coragem natural, mas da obediência movida pelo amor a Deus. E daí a gente vai, a gente obedece, porque nós amamos ao Senhor. E eu permaneço, porque Ele é digno.
Eu insisto porque eu sei que a sua voz ainda ecoa, chamando outros corações. Talvez hoje você que está me acompanhando, seja pela internet ou aqui presente, está ouvindo essa mesma voz, Deus trazendo ao seu coração quando Ele lhe chamou. Talvez você esteja lutando entre ficar e obedecer. Quem sabe hoje seja o dia de deixar as suas redes, de ajustar o rumo e responder prontamente. O chamado continua sendo claro: seguir, amar, servir, confiar. Que quando isso acontecer, meus irmãos, nós não venhamos endurecer o nosso coração. Que você não trate o chamado como algo comum. Quando o Senhor Jesus chama, Ele transforma o seu destino, Ele redefine as suas prioridades e conduz você a uma vida que só faz sentido quando é vivida para Ele. Então, obedecer é aprender a depender. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, diz em João 15:5. A gente precisa, meus irmãos, mais do que nunca, desenvolver uma vida profunda de oração. A gente precisa confiar que mesmo nos vales, Jesus caminha ao nosso lado. E o que tem te impedido de obedecer ao chamado de Cristo? São seus apegos. Muitas das vezes os nossos apegos são maiores do que a nossa disposição. Será que a gente está esperando as promessas humanas para dizer sim ao Senhor? O conforto da nossa rotina, muitas das vezes, também tem sido um obstáculo. O que te prende hoje? É medo, instabilidade, opinião das pessoas? O que está nos prendendo? O que está nos afastando do chamado que o Senhor nos fez? Será que o que tem nos impedido é maior do que o Senhor Jesus? Os pescadores deixaram tudo. Rede, barco, família, bens, estabilidade. E você? O que precisa deixar? Hoje, Jesus, Ele passa à beira do seu mar. Mar de dúvidas, incertezas. E olha para nós dizendo: siga-me. Ele não nos promete conforto, nenhuma falsa felicidade, mas Ele nos promete propósito, presença, e quer fazer de nós um pescador de vidas. Se há em nosso coração o desejo de dizer sim ao chamado do Senhor, de nos comprometer com a obra missionária, de buscar mais, de se aprofundar mais, de servir mais, hoje é o dia dessa resposta. Nós não podemos adiar, não podemos negociar, não podemos esperar condições ideais. A obediência que transforma começa no simples e decisivo: eis-me aqui. E agora eu pergunto o que eu falei um pouco mais anteriormente. Quantos aqui têm convicção dos seus chamados? Quantos? Que a partir de hoje nós venhamos nos levantar como pescadores de vidas. Infelizmente esse foco está sendo perdido. O centro do Evangelho, o centro da missão, vidas. E a gente está se preocupando com tantas outras coisas que não queremos mais investir em vidas.
Que a nossa vida seja um instrumento eterno nas mãos de Deus. E nesse momento eu convido a todos a estar em oração, colocando seu coração diante do Senhor. Senhor, me ajuda a cumprir o chamado que o Senhor me fez. Seja há 10 anos, há 30 anos, 15 anos, 2 anos, 1 ano. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, com o coração rendido, Pai. E hoje eu quero colocar o coração de cada irmão aqui presente ao Teu chamado que o Senhor fez há tanto tempo, ou aqueles mais novos. O Senhor contemplou e contempla, Senhor Deus, respostas sinceras, muitas das vezes com lágrimas escondidas. Cada temor vencido pela fé. Sabemos que esses temores não passam despercebidos dos Teus olhos. Oh Deus, eu te peço que o Senhor confirme esse chamado no coração de cada um aqui presente. Quando vierem as dúvidas, Senhor Deus, que a Tua voz fale mais alto. Quando surgirem os desafios, Senhor, que a Tua graça seja suficiente. Que eles lembrem de que não há nada melhor do que Te servir. Que eles lembrem de que não foram escolhidos por capacidades próprias, mas pela Tua soberana vontade. Fortalece o Senhor, para deixar o conforto quando for necessário. Dá-lhes coragem para atravessar os desertos, cidades difíceis, culturas diferentes, realidades desafiadoras. Que não falte, Senhor Deus, perseverança quando os frutos demorarem a aparecer. Que não falte alegria, Senhor Deus, quando o cansaço bater. Guarda, Deus, o coração de cada um aqui presente. Oh, Jesus, guarda o coração também da vaidade ministerial, Senhor. Que o foco não seja em números, em reconhecimento, em aplausos, mas em fidelidade ao Senhor. Que a motivação, Senhor Jesus, seja o amor por Ti, pelas almas. Que sejamos servos e não protagonistas. Supre cada necessidade material, Senhor Deus, emocional, espiritual. Abre as portas que ninguém pode fechar. Oh, Jesus, levanta um exército de missionários aqui nessa igreja, Senhor. Que eles possam entender, Pai, o chamado que o Senhor fez a cada um deles. Que Jesus, nessa noite, passe no mar do coração de cada um e diga: eu quero te fazer um pescador de homens e de vidas. E que a resposta possa ser sim, Senhor. Em nome de Jesus, concede discernimento, sensibilidade ao Teu Espírito. Que eles levem, Senhor Deus, a luz onde há trevas, esperança onde há desespero. A mensagem da cruz, Senhor, onde Teu nome ainda não é conhecido, dentro de nossas casas, no nosso trabalho, na nossa escola, na universidade, na fila de um banco. Que a vida, Senhor Deus, de cada um de nós possa pregar antes mesmo de Suas palavras. O que te peço, Senhor Deus, é que o Senhor possa estar guiando os passos de cada um que aqui está presente. Que nós possamos também, Senhor Deus, ter a consciência de que tudo que aqui foi dito foi para nós que estamos aqui, não foi para quem faltou. Sustenta, Senhor Deus, os familiares de cada um. E que possamos todos perseverar firmes até o fim. E que em cada campo missionário o Teu nome seja glorificado. Em cada vida que o Senhor coloque em nosso caminho, o Teu nome seja glorificado acima de tudo. E é assim, Senhor Jesus, que eu oro grato por tudo que o Senhor já fez na vida de cada um aqui. E que o Senhor vai fazer através da vida de cada um aqui presente. Que possamos sair daqui, meus irmãos, encorajados
e lembrando do chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Encoraja-nos, Deus, que nós não venhamos continuar nos acovardando diante da missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Que nós não venhamos procurar o conforto que o Senhor nunca nos ofereceu. No nome santo de Jesus, é assim que eu oro, grato por tudo que o Senhor já fez e ainda fará. Amém. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez o convite descuidado, impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado, impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse
sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Ou quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida, rumo, de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Ou quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida, rumo, de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou